Olá, habitantes do Silo, tudo bom com vocês? Mais uma semana chegou e mais um episódio de Silo foi exibido lá na Apple TV Plus. E assim, semana passada eu não trouxe vídeo porque estava doente e tive um probleminha no áudio do vídeo que eu tinha gravado previamente. E aí acabou que eu precisava fazer voice-over, gravar por cima. Estava com um problema nas amígdalas, então não consegui fazer isso. E aí eu falei, vou juntar o que eu já fiz do episódio 7 com o episódio 6, gravar um vídeo só e pronto. O episódio 7 eu também já tinha gravado o vídeo, mas eu preferi descartar o do episódio 7 e gravar junto com o 6 e emendar as duas coisas e fazer um vídeo só. E espero que vocês gostem desse vídeo, porque a partir do episódio 7 as coisas começaram a caminhar de uma maneira fantástica. Tanto que é um dos meus episódios favoritos da temporada. Acho que deve ser o favorito da temporada pra vocês. Até coloca nos comentários que eu quero saber. Mas hoje vamos falar então sobre várias coisas. Vamos falar sobre a tensão que tá existindo entre a TI e também a mecânica. Vamos falar sobre a Juliette ter que mergulhar pra consertar ali a bomba do Silo 17, porque o Solo escondeu o traje dela. Vamos falar sobre o Lucas ser promovido a um cargo bem mais alto do que a gente imaginava. E as diversas outras coisas que aconteceram aí nesses dois episódios 6 e 7. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, o likezinho de vocês é muito importante, então clica lá no like que vai me ajudar muito. Se inscreva aqui no canal se você é novo, porque toda semana tem vídeo de Silo. Faltam 3 episódios pra temporada se finalizar, então estamos chegando na reta final. E o melhor de tudo, a série já foi renovada pra terceira e quarta temporada, que vão adaptar os livros 2 e 3 da saga e vai finalizar a série aí com uma história redondinha. Então, gente, a série fez sucesso, a Apple viu esse sucesso e vai finalizá-la de uma maneira muito boa, tanto que já estão gravando a terceira temporada, então as coisas estão indo a todo vapor, vamos ter um final legal. A segunda temporada vai abordar muito sobre o segundo livro, deixo aqui em off, né, mas depois do final da segunda temporada vocês vão entender o que eu tô falando. E a quarta temporada vai encerrar a história com o terceiro livro e é isso. Muita coisa pra acontecer pela frente, mas se já deixou o like, se inscreveu e também já comentou lá embaixo o que vocês estão achando da temporada, o que vocês acharam desses dois episódios, vamos lá direto ao ponto conversar sobre eles. Vamos começar falando sobre o veneno de rato na comida ali do pessoal da mecânica. Essa foi uma tática criada pelo Bernard e o pessoal da TI pra o pessoal da mecânica se render, porque sem comida tudo começaria a dar errado pra eles. Então, na mente diabólica ali do Bernard, isso faria muito sentido. E a Walker tenta dar uma lição de moral no pessoal da mecânica, falando, gente, não vamos ficar sem comida, vocês têm que parar de causar um contra o outro, que é isso que eles querem. E ninguém aqui vai morrer de fome porque o 122 vai ajudar a gente. Tanto que o 122 jogou comida boa pra eles lá da mecânica. E eles estão super dentro do movimento Juliette Vive, né? Que é aquele movimento que tá acontecendo na encolha ali dentro do Silo. E a mecânica, por saber que a TI tá fazendo uma emboscada contra eles foram lá e fizeram uma emboscada contra a TI. E eu acho legal que todos aqui no Silo são uma engrenagem muito grande. Então, cada setor do Silo depende do outro. Então, a TI depende da mecânica, porque senão todo o Silo acaba ficando sem energia, acaba ficando sem suprimentos, né? Acaba ficando sem a manutenção necessária para as coisas. Então, a mecânica é muito importante. E o Bernard sabe da importância deles, tanto quanto ele sabe que eles precisam também ir para os pisos mais acima, né? Então, não só ficar ali embaixo onde eles nasceram, basicamente, e eles vivem. Mas acaba que depois de tanto serem reprimidos pelo pessoal de cima, a mecânica começa a notar que tem algo de errado acontecendo. E a Shirley é a principal impulsionadora disso para aquele pessoal. Tanto que ela fala pro pessoal, gente, foi o Sims e o Bernard que mataram a Juíza Meadows, não foi eu e o Knox. Vocês têm que entender isso. Vocês acham que a gente faria isso? Então eles tentam colocar na cabeça do pessoal da mecânica que eles estão sendo manipulados pelo pessoal de cima. E aí quando todos se unem pra fazer a tal emboscada contra o pessoal da TI, né, e o pessoal ali do judicial, eles conseguem pegar uns andares a mais. E aí o Hammond fica cara a cara com o Knox e essa cena é linda, maravilhosa. Porque, meu, o confronto da mecânica fazendo a TI ficar com o rabinho pra baixo da perna, o judicial ficar pra baixo da perna com o rabinho, foi perfeito. E agora a Camille também deu uma ajudadinha pra isso acontecer, né? Porque a Camille sempre quando tá à disposição pra ajudar o pessoal lá de baixo, ela ajuda. E eu tenho uma teoria sobre ela muito legal que eu vou falar um pouco depois. Mas o Hammond acaba meio que tendo que se render e deixar o pessoal da mecânica pegar lá mais uns 10 andares ali. E o Bernard fica bravo, porque o que ele não queria era que ele chegasse até a fazenda do nível ali intermediário. E eles conseguiram chegar até essa fazenda, então eles não vão ter problema de comida. Sendo assim, Knox e Shirley estão salvos, mecânica tá salva, tá tudo bem. Ah, e por falar no Knox e na Shirley, eles se deram um beijinho ali, né, naquele momento ali no final, que eu fiquei, ai, eu tô criando uma empatia por vocês. Eu gosto que eles estão saindo um pouquinho da vibe do livro, criando toda essa rebelião, criando toda essa conexão desses dois personagens, porque no livro isso não existe. E aqui isso tá muito grande, impulsionado na trama, então eu tô curtindo esse desenvolvimento. Agora vamos passar pro enredo do Patrick, que foi salvo lá no episódio anterior, e ele tá machucado, e ele queria um médico pra tratar ali o ferimento dele, e o único médico que encontra é o estagiário, né,
O Felix, pobre Felix. Mas a Kathleen, né, a esposa do Billings, vai até o Pete, que é o médico mais bonzudo ali do Silo, fala pra ele ajudar, e ele super apoia ele, desce até os andares ali da mecânica pra ajudar o Patrick, né, a tirar a bala ali. E pra ela descer junto com o Pete foi muito engraçado, ela mentindo sobre o pacto. Ela jogou uma carta verde muito grande naquele policial lá do Silo, e tipo, ele super, tá bom, pode descer, mas vocês não sobem mais. Só isso. E assim, no livro, o personagem do Patrick, ele é muito presente na história, de uma maneira que eu tô vendo que ele tá ganhando o destaque que ele tem no livro na série. Só que aqui na série, eu tô gostando ainda mais dele, porque ele é meio que o contraponto muito bom de tentar descobrir as coisas. Ele é tipo o que a Juliette era na primeira temporada dentro do Silo. Ele tá sendo essa pessoa que tá indo atrás. E quanto mais ele tá descobrindo, mais questões começam a entrar na cabeça dele, onde ele percebe que o que o judicial fala não é verdade, o que a TI fala não é verdade. Como isso coloca ele no checkmate entre ficar do lado das pessoas que ele achava que era justiça e ficar do lado das pessoas que estão entrando numa rebelião. Então, ouvir o que o Patrick diz pra ele sobre o que tinha na imagem do computador, que foi o grande segredo que ele tava escondendo há muito tempo, que era uma imagem linda, coisa que ele nunca viu, não consegue nem descrever, isso deixa o Billings ali bem intrigado. E isso é mais um motivo pra ele ficar mais do lado do pessoal da mecânica do que do lado do pessoal ali do judicial. E por falar nele, ele tava com a síndrome, né? E a série nunca explica muito bem o que é a síndrome, tanto que, gente, tipo assim, a síndrome não tem no livro, então eu não sei muito bem desenvolver pra vocês o que é. Eu achava antes que era um Parkinson, mas agora vendo que o Billings parou de tomar as ervas dele há um tempo e aí parou a tremedeira na mão dele, eu fiquei pensando, o que realmente é a síndrome? A esposa dele fala que tem a ver com a própria vida dele, sobre ele tá tomando controle da vida e por isso que ele tá parando, né, de ter essa síndrome, mas o que é tomar controle da vida? Por quê? Será que realmente a síndrome é um resquício da ansiedade, coisa que eles não abordam na série, não abordam dentro do Silo, mas que todo ser humano tem? E a série gostaria de abordar isso trazendo esse nome, síndrome, né? Mas ele tava ansioso, era algo desse estilo ou não? Tipo, eu ainda acho que a série adicionou essa síndrome como uma coisa de vamos deixar o mistério no ar, mas eles não desenvolvem essa síndrome. E aí a gente fica pensando, o que é essa síndrome? Vocês têm alguma teoria? Coloca nos comentários se tiverem. E agora há pouco eu acabei de falar sobre a Camille e sobre o jeito dela ali de ajudar o pessoal da mecânica, que é muito esquisito. E isso aconteceu no episódio anterior. Lembram que ela ajudou o Knox e também a Shirley a se esconderem ali da rebelião que tava acontecendo, do povo do Silo mesmo contra a mecânica? Nesse episódio 6, o Bernard foi tirar satisfação com ela e falar, minha filha, por que você ajudou o Knox e a Shirley? Ficou mó climão entre os dois, mas Camille é muito rápida nas respostas e ela deu aquela resposta gostosa pro Bernard ficar quietinho na dele, já que todo o planinho que ele arquitetou ali foi um planinho que vai contra a própria lei do Silo. Então, ela jogou isso na cara dele e ele jogou na cara dela que o Simmons foi o responsável ali por o planinho de perseguirem o Knox e a Shirley. Então, isso colocou na cabeça dela também algumas dúvidas sobre o próprio marido dela. E aí os dois ficaram naquela guerra fria. E eu entro no ponto de que a Camille é muito esquisita. Primeiro que ela não existe no livro, então não tem como eu teorizar sobre ela a partir do livro, porque ela não está na história. Ela foi criada pra série e ela foi uma personagem criada pra série que na primeira temporada não teve relevância, mas nessa segunda tá ganhando uma certa importância. E assim como ela não existe no livro, os Guardiões da Chama também não estão lá. E agora eu percebo que ela pode ser uma das Guardiões da Chama. Lembra que isso foi introduzido lá na primeira temporada? Nessa segunda eles não trouxeram esse ponto de novo? Mas e se ela for uma Guardiã da Chama e secretamente ela tá ali meio que nos dois lados, né? Ela tá tentando meio que ficar no meio termo entre o lado ali do pessoal da TI do judicial e também o lado do pessoal da mecânica, pra ela conseguir ser a pessoa relevante que vai unir os dois lados ou que vai colher informação dos dois lados. Eu tô sentindo que ela tem algo a esconder e é algo importante que vai aí surgir em algum momento aí, talvez até os próximos episódios da temporada, não sei. Ou até mesmo na próxima temporada. Então, eu sinto que a Camille é importante. E eu estou vendo isso desde os episódios anteriores, que ela tá ganhando um certo destaque e eu quero muito ver onde tudo isso vai terminar. Até quero que vocês me contem nos comentários o que vocês acham da Camille. Coloca lá. Agora, pra finalizar os enredos desse episódio, a gente viu o Bernard sofrendo rapidamente pela juíza Meadows ter morrido e eu gosto, novamente eu aponto isso, de como o Bernard na série é feito de uma maneira mais legal, mais bem trabalhada, com mais camadas. Diferente do livro, que a gente só odeia ele, aqui na série a gente ainda tenta entender um pouco sobre as suas motivações, tenta também entrar na sua cabeça pra, sei lá, compreender um pouco mais sobre o que se passa ali dentro. E eu gosto bastante disso aqui na série. E por falar no Bernard, ele colocou o Lucas pra decifrar o código da carta do Salvador Queen. E o Lucas realmente foi atrás e tá ali tentando decifrar tudo. E pro Lucas se aprofundar ainda mais nessa codificação ali, ele vai ser o aprendiz do Bernard. Então o Bernard nomeia ele o aprendiz dele. E o aprendiz dali do chefe da TI pode ver o legado, que é aquela sala escondida atrás
atrás do cofre, e o Lucas acaba conhecendo o legado, e passamos pro episódio 7, onde ele entra dentro desse local e ele fica maravilhado com o que ele tá vendo. Até eu fiquei maravilhado com a adaptação do legado. A versão do legado aqui na série tá muito melhor do que a do livro, porque lá no livro parecia algo bem mais cru, bem mais direto e bem mais assim, tipo, ai, precisamos que você entenda o que é o legado pra você continuar a história. Aqui na série não, aqui na série, como já existe a história toda contada, eles podem desenvolver o legado de uma outra maneira. Então parece algo bem mais visual, algo bem mais construído em cima do que foi o mundo antes. E quando eu tinha a perspectiva de estar lendo o livro, eu não vi da forma com que a série adaptou, que é uma forma bem mais completa, sabe? Então, tipo, na minha visão, quando eu tava lendo, era uma grande enciclopédia e acabou. Aqui não, aqui tem um tablet, um iPad, tem todas as informações possíveis, a inteligência artificial. E eu acho legal também que a série tá abordando esse rolê da IA de uma maneira diferente da do livro, pra ser sincero, na minha visão pelo menos, mas que ainda tá ali, enraizado, a IA. Mas voltando ao ponto, o legado é onde fica tudo do mundo de antes, né? Então 352 anos ali atrás o silo foi construído e o Bernard conta tudo sobre esse lugar pro Lucas, tá todo o potencial desse local e como o Lucas pode usar isso pra decifrar os códigos da carta do Salvador Queen. Mas ele não consegue também contar muito mais porque a IA do cofre avisa o Bernard que teve um incidente na escadaria principal e esse incidente é o plano da mecânica de espalhar a mensagem que a TI tá mentindo pra todo mundo dentro do silo. E é muito legal ver como essa mensagem é espalhada, porque a mecânica é incisiva quando eles querem, né? Nossa, o Bernard ficou pistola. E até a própria polícia do silo tá desconfiada da TI, já que quando a mecânica desligou a energia do silo pra realmente desmascarar a TI, a luz do pessoal da TI ficou ligada. Então o sistema da TI é independente. Tanto que a gente vê isso lá no silo 17, onde tá o solo. Só que o pessoal lá do silo 18 não sabe muito bem que isso acontece. Então isso vai abrir os olhos dele, principalmente por causa da mensagem que a mecânica mandou. E ainda nesse episódio, as farpas entre Sims e Bernard continuam ainda mais pesadas, porque o Sim joga na cara do Bernard que o planinho dele tá dando errado. Se ele tivesse os Sims do lado dele, as coisas não estariam assim. E aí o Bernard vai lá e joga na cara dos Sims que ele não é tão curioso pra ser aprendiz da TI, coisa que ele queria ser há muito tempo, mas que o Bernard nunca deu essa oportunidade pra ele, porque ele realmente não é tão empenhado nisso, né? Ele é só um brutamontes e pronto. Enquanto o Lucas vai atrás, o Lucas quer conhecimento, o Lucas quer descobrir as coisas, tanto que enquanto tudo está rolando fora ali do cofre do silo, o Lucas tá lá dentro do legado, procurando sobre cifras numéricas, ele tá tentando ir atrás ali pra decifrar a carta. E ele até decifrou algumas coisas que ele precisava, mas ainda ele não chegou ao que ele precisava, que era o que o Salvador realmente queria dizer com essa carta. Ele acha que tá tudo conectado a algum livro antigo, que não tá no acervo do próprio local ali onde ele tava, do legado. E nesse ponto, o Bernard dá o Mágico de Oz pra ele tentar conectar as coisas ao Mágico de Oz. E como isso vai se conectar no próximo episódio, deixo em aberto aí pra vocês. Eu sei que o Lucas vai atrás das coisas. Eu posso até falar um pouquinho sobre algumas coisas que podem estar na carta ali do Salvador Queen, pra deixar vocês já ansiosos. Vou falar na parte com spoilers, tá? Porque eu tô tentando falar o mínimo de spoilers possíveis aqui nessa parte para as pessoas não reclamarem. Mas daqui a pouco, quando a gente acabar o enredo final aí da Juliette, eu vou falar um pouco mais sobre o que pode vir nos próximos episódios. Mas assim, a questão grande que entra nesse ponto é de que o Lucas é uma pessoa mais inteligente, se eu posso assim dizer, e o Sims é uma pessoa que procura mais briga, que sabe resolver situações, tem mais estratégia. Então são pessoas diferentes, com propósitos diferentes, e o Sims não coloca isso na cabeça dele. E por falar ainda nele, né, ele vai lá na Camille e começa a falar sobre o que aconteceu nos episódios anteriores, dela ajudar o Knox e a Shirley. Que o Bernard meio que jogou isso na cara dele, né? A sua esposinha tá contando tudo pra você. E aí ele fica bravo com a Camille, mas ele não fica bravo no ponto que eu achei que ele ficaria. Porque o Sims do livro, ele não é tão legal quanto o Sims da série, gente. O Sims da série, vocês têm que colocar a mão pro ar e falar graças a Deus, porque ele é muito mais legal aqui. Tanto que a conversa que ele tem com a Camille é uma conversa tão boa entre esses dois, onde a gente percebe que ele tá disposto a ouvir ela, ele tá disposto a entender o lado dela. Ela fala, amor, a gente não pode ficar de um lado só, não podemos ficar só judicial e TI, porque você tá vendo como eles estão trabalhando, e a gente não pode ficar do lado só da mecânica, porque a gente sabe também que a mecânica não é toda santinha, mas a gente tem que ouvir os dois lados, a gente tem que estar dos dois lados, a gente tem que olhar as informações dos dois lados. E ele super aceita o que ela fala, e ele fala só, tipo, eu só quero uma coisa, não tenha segredos entre a gente. Então eu gostei muito da relação desses dois, e eu acho que a Camille vai levar o Sims pra um outro lugar que ele tá precisando ir. Então tô gostando do caminhar da história desses dois, e ela sendo a voz da razão na cabeça dele. Agora, pra gente finalizar, vamos falar da Juliette, a Julie, a Juju. Ai, ela tá sofrendo tanto. Ela tá.
No final do episódio 6, a gente percebe que ela acorda da infecção que ela teve. E ela só acorda graças aos antibióticos do solo. Antibióticos. Quem lê o livro sabe o que eu estou falando. Ela se curou tão rápido, né? De uma hora pra outra, de uma infecção. Vocês perceberam isso? Quando eu vi isso acontecer, eu falei, eles estão desenvolvendo o que eu imaginei que eles desenvolveriam. E eles estão desenvolvendo as coisas tão na miúda que as pessoas podem pensar, nossa, tá tão mal escrito, tá tão isso, tá tão aquilo. E eu pensando, nossa, que genial. Que genial. Quando as pessoas descobrirem o que realmente tá acontecendo, elas vão ficar um pouquinho surpresas. Então eu tô gostando da forma com que o livro tá sendo colocado em pequenos momentos. Tanto no começo dessa segunda temporada, com tudo que o Solo diz, não só no começo, né? À medida que o Solo foi sendo construído, vocês foram vendo que ele tinha um conhecimento vasto de várias coisas. E agora, vocês sabendo que o que tem atrás ali do cofre, né? Do cofre do Silo 17, no caso do onde o Bernard e o Lucas estavam dentro do legado, vocês entendem um pouco quem dentro do cofre do Silo 18, ou vice-versa, acho que eu confundi os números. Mas o Solo teve o conhecimento do legado há muito tempo, e por isso que ele sabe de muita coisa. E isso é colocado aos pouquinhos durante a temporada, e muita gente pode nem ter notado. Mas a série tá colocando isso, e ela não só tá colocando isso, como ela tá colocando outras coisas, que as pessoas só vão notar quando chegar a resolução um pouco mais pra frente. Mas eu tô gostando disso, porque quem lê o livro tá pegando as coisas. E esses antibióticos rápidos que o Solo fez ali, foi uma das coisas que eu fiquei, não vou falar o que é, porque isso vai estragar muito a experiência de vocês numa terceira temporada. Porque é o grande twist pra mim das coisas, então não vou falar. Mas quem sabe que depois que a temporada acabar eu faça um vídeo só dessas coisas. Vocês podem até ir anotando o que vocês gostariam de ver num vídeo que eu super falaria pra vocês. Mas continuando, né? O Solo falou pra Juliette que ele só daria o traje dela pra ela sair do silo ali dele se ela consertasse as bombas pra tirar a água do silo, porque elas estavam chegando até o nível da TI e se não daria todo aquele nível e ele não queria que isso acontecesse. E ela aceita fazer isso, não aceita logo de cara, mas ela aceita porque ela precisa e porque o Solo tá implorando, então ela gosta dele, ela entende que ele tá sofrendo ali dentro, então ela vai tentar ajudar ele. E ele começa a avisar pra ela sobre a descompressão que pode ocorrer se ela subir muito rápido, porque ela vai muito fundo pra conseguir chegar até a bomba, então ela precisa descer devagar e não descer muito rápido também. Tem tudo isso que ele começa a explicar pra ela, é muito legal ver ele dando essa aula rápida. Ele dá até aquele óculos pra ela, né, conseguir enxergar embaixo d'água. Eu achei muito fofinho da parte dele ele fazer isso. E a Juliette nada até a bomba pra consertar. E essa entrada dela na água e todo esse desenrolar dela ali dentro foi muito bem filmado, gente. A pessoa que fez essa filmagem, todo o trabalho de CGI, toda a forma com que a própria atriz conseguiu navegar dentro dessa água, sendo que era só uma piscina. Mas ela teve que fazer vários mergulhos. Eu vi o behind the scenes dessa cena, deles gravando a cena, e o quanto foi pesado pra ela, porque era uma forma diferente, né? Você não tinha uma máscara aqui pra você pegar nariz e boca, era só uma boca. Então era uma outra forma de respirar, ela teve que aprender essa forma de respirar. As cenas embaixo d'água eram muito demoradas, porque eram muitos takes que tinham que fazer. Então foi assim, momentos de terror pra atriz. Eu li uma matéria dela também pra Verity, ela falando sobre como foi gravar. E eu gosto muito de ver essas coisas, né, de behind the scenes. E eu só queria trazer isso pra vocês, que foi muito difícil ela gravar, foi muito difícil o diretor pegar os melhores takes. Depois teve todo o trabalho da pós-produção com os VFX, né, com os cenários deles criando esse CGI. E ficou tudo maravilhoso. Nossa, que cena, eu adorei. Tipo, eu gosto de assistir uma cena e saber o quão trabalhosa ela foi. E ela ter ficado boa foi a cereja do bolo em tudo isso, então gostei bastante. Aí acaba que a Juliette consegue consertar a bomba, ela liga a bomba ali com a ajuda do Solo lá do lado de fora. E quando ela começa a subir pra ela sair ali daquele lugar, o cabo acaba caindo, né, aquela cela que ele puxaria ela. E ela acaba tendo que subir rápido, porque ela tava sem ar. Até porque o ar também parou de descer pelo tubo. E ela fica meio desesperada, ela sobe rápido, mas não tão rápido a ponto das coisas acontecerem dentro do corpo dela, né, da descompressão. Ou a gente ainda não sabe da descompressão, mas enfim. E a surpresa no final que ela tem é que alguém cortou a corda dela. Ela vê muito sangue no chão, ela percebe que não foi o Solo que fez isso com ela, que alguém pediu ele de ajudar ela. E esse alguém, ou esses alguém, estão no livro. Só que a introdução é diferente lá, e eu fiquei... Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Será que é isso mesmo que eu estou vendo, produção? Será que é isso mesmo que vocês estão colocando agora? Eu esperava que aparecesse antes, esperava. Mas se tá chegando agora é porque coisa boa vem pela frente. E é isso, a partir de agora teremos teorias, teremos algumas respostas sobre a carta do Salvador Queen, que vocês pediram muito nos vídeos anteriores, então eu vou trazer aqui. E teremos também algumas coisas que acontecerão no próximo episódio. Então, se você não quer spoilers,
já fica avisado, porque teremos spoilers aqui, tá? Porque eu vou trazer coisas do livro, coisas dos próximos episódios, é isso. Uma coisa que eu sinto falta aqui na série é a comunicação do Lucas com a Juliette entre o Silo 17 e 18. Isso acontece no livro, isso traz uma outra camada pra história, principalmente lá no livro, porque o pessoal do Silo ali começa a descobrir que a Juliette tá viva, então isso escalou na história, né, que a gente já tava acompanhando, e reacende a esperança do pessoal lá no Silo, sem realmente eles ficarem às escuras, né, às cegas, sem saber se ela tá viva ou não, porque a maioria acha que ela tá morta, mas que ainda a chama da Juliette, né, todo o conceito por trás do que a Juliette fez ainda tá vivo. E assim, eu entendo que a diferença do livro e da série já tá sendo aparente em vários pontos aqui, como por exemplo, personagens que são diferentes, ou personagens que não existem, que foram colocados, ou personagens que agem diferente no livro e agem diferente na série. Isso tá acontecendo à medida que os episódios vão avançando. A Shirley mesmo é uma personagem que no livro não tem o destaque que ela tá recebendo na segunda temporada, e eu tô gostando desse destaque, eu tô gostando da forma com que ela tá se destacando. Então a gente percebe que a série tem essa diferença do livro, mas eu acho que poderiam ter trabalhado isso de uma maneira um pouco melhor do que trabalharam. E eu gostaria muito de ver o Lucas e Juliette conversando, coisa que eu acho que isso não vai rolar nessa temporada. Eu acho, né? Não sei. Aliás, enquanto eu tava assistindo o episódio 7, eu dei uma risadinha porque eu tava conectando os pontos que eu já sei sobre a história, e aí eu geralmente não pulo a abertura, mas quando tá passando a abertura, eu deixo ela tocando lá e sei lá, vou pegar um copo d'água na cozinha, vou fazer, me arrumar no sofá, coisas desse tipo. E dessa vez eu tava, tipo, super de boa, tinha tomado minha água, tava super tranquilinho. E eu fui ver a abertura novamente, né? E, meu, tem um DNA que aparece assim na abertura e eu fiquei, olha, eu já tinha notado isso, mas eu nunca tinha conectado isso ao que eu sei sobre o livro. Então eu fiquei, tá na nossa cara e a gente não tá vendo. Que doideira. Enfim, só um devaneio de uma pessoa que leu o livro e que sabe da história, e aí acaba que eu conectei. Como eu disse, as pequenas coisas que a série já colocou pra gente são muito mais relevantes quando você sabe toda a história. Então, quem vai assistir completa, depois rever a série, vai pegar muitas coisas no ar. Mas vamos falar do que pode acontecer nos próximos episódios. A primeira coisa é sobre a carta do Salvador Queen, que vai sim ganhar o destaque que ela merece, porque é uma carta importante, é uma carta que traz um desdobramento grande pra temporada, porque ela tem revelações legais, não só pra gente que tá assistindo, mas pro pessoal que tá ali dentro do Silo. Então, Bernard vai saber de algumas coisas. Lucas, novamente, eu digo, vai ser importante pro que vai vir pela frente. Então, o destaque que ele tá recebendo é um destaque merecido, que vai ter uma consequência ali nos próximos episódios, principalmente 9 e 10. E se eu posso resumir a carta do Salvador, pra não entregar tudo pra vocês terem a revelação completa quando ela for realmente transcrita, né? Ela é uma carta que vai dizer que eles não estão sozinhos, então o pessoal daquele Silo não é só eles que existem naquele mundo gigante lá de fora, não. Existem outros Silos, então a carta vai deixar isso claro. O Bernard já sabe disso, então assim, não é uma coisa que seja uma grande surpresa pra ele. A carta também pretende revelar que os Silos são uma grande armadilha e não em si uma forma de proteger as pessoas. Na verdade, eles estão vivendo como ratinho, coisa que a gente já sabia também. Aí a carta chega num ponto onde eles trazem o conceito do Silo 1, que eu não vou me aprofundar, mas quem sabe que eu tô falando do Silo 1 sabe do que eu tô falando. E eu espero muito que a série aborde sobre o Silo 1, porque os vestígios estão aí, sabe? Eles estão colocando, mas eles não estão falando especificamente sobre o Silo 1. Isso me preocupa um pouco. Então, a carta vai deixar claro que tem pessoas por trás do que tá acontecendo que podem eliminar todas as outras pessoas num estalar de dedos. E essa carta vai levar o Lucas até o fundo do Silo. E esse fundo do Silo é lá pro final de temporada, então eu não vou me aprofundar. Mas é muito isso, é uma carta que vai ter a sua importância e ela tá sendo codificada aos poucos, porque realmente é uma carta que é um boom de final de temporada, sabe? É o que eu posso dizer pra vocês. E no próximo episódio aguardem, porque vem aí elas mesmas, que vocês sabem do que eu estou falando. Aquelas que estão temidas por alguns, principalmente por Juliette. Juliette vai ficar com o cu na mão quando essas queridas pessoinhas aparecerem no próximo episódio, porque é isso que eu tenho a dizer, senão eu vou me fuder aqui falando demais. Mas vai chegar. O finalzinho do próximo episódio, interessante, vocês vão gostar. Na verdade, toda a tortura psicológica que Juliette vai passar no próximo episódio. E era isso que eu tinha pra falar sobre este 7º episódio e 6º de Silo. Me conta aí o que vocês acharam, o que vocês esperam para os próximos episódios, o que vocês estão achando da temporada. Podem ter certeza que o 8º, 9º e 10º episódio tem coisa boa vindo por aí. E é isso, gente. Até o próximo episódio, semana que vem. A gente conversa mais sobre o 8º. Eu fico por aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!